Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. O golpe da maioridade de D. Pedro II 1840. O golpe da maioridade foi um acontecimento político que ocorreu no Brasil em 1840, quando Dom Pedro II, então com apenas 14 anos, foi declarado maior de idade, assumindo assim o governo do Império. Este movimento visou estabilizar a situação política do país, que enfrentava crises e insatisfações. Causas. As principais causas do golpe da maioridade incluem: instabilidade política. O período anterior foi marcado por crises políticas, com a regência enfrentando dificuldades em governar devido a conflitos entre facções e revoltas regionais. Pressão das elites. As elites políticas e econômicas desejavam um governo forte e estável. A figura de um imperador jovem e dinâmico como Dom Pedro II era vista como uma solução para a instabilidade. Apoio popular. Havia uma certa popularidade em torno de Dom Pedro II, que havia se tornado um símbolo de esperança para muitos brasileiros, o que contribuiu para o desejo de sua ascensão ao trono. Consequências. As consequências do golpe da maioridade foram significativas. A assunção de Dom Pedro II. Com a declaração de maioridade, Dom Pedro II assumiu oficialmente o governo, iniciando um período de estabilidade relativa e desenvolvimento econômico no Brasil. Fim da regência. O golpe levou ao fim do período regencial, que foi caracterizado por conflitos e disputas de poder, permitindo uma centralização do poder nas mãos do imperador. Desenvolvimento econômico. Sob o governo de Dom Pedro II, o Brasil passou por um processo de modernização e desenvolvimento, com investimentos em infraestrutura, educação e comércio. Aumento da oposição. Embora tenha trazido estabilidade, o governo de Dom Pedro II também enfrentou oposição, especialmente de grupos que desejavam reformas políticas mais profundas, culminando em tensões que levariam à proclamação da República em 1889. A figura de Dom Pedro II influenciou profundamente a política brasileira após o golpe da maioridade de 1840 de várias maneiras. 1. Centralização do poder. Com a sua ascensão ao trono, Dom Pedro II consolidou o poder imperial, tornando-se uma figura central na política do Brasil. Sua presença ajudou a estabilizar o governo, que havia enfrentado crises durante o período regencial. 2. Desenvolvimento econômico. O imperador incentivou a modernização do Brasil, promovendo investimentos em infraestrutura, como ferrovias e telecomunicações. Essa política de desenvolvimento contribuiu para a expansão econômica e a integração do território nacional. 3. Apoio à educação e cultura. Dom Pedro II valorizou a educação e a cultura, apoiando reformas educacionais e o desenvolvimento de instituições culturais. Isso ajudou a promover uma consciência nacional e a formar uma elite intelectual no Brasil. 4. Política externa. O imperador teve um papel ativo na política externa, buscando fortalecer a posição do Brasil na América Latina e no cenário internacional. O Brasil se envolveu em conflitos regionais, como a Guerra do Paraguai, 1864 a 1870, que refletiu a ambição do Império de se afirmar como uma potência regional. 5. Reformas sociais e políticas. Embora seu governo tenha sido marcado por um caráter autoritário, Dom Pedro II também enfrentou pressões por reformas sociais, incluindo a abolição da escravidão. Sua postura gradualista em relação à abolição culminou na Lei Áurea de 1888, que libertou os escravizados no Brasil. 6. Oposição política. A figura de Dom Pedro II também gerou oposição, especialmente das elites que desejavam mais participação política. Esse descontentamento, juntamente com as mudanças sociais e econômicas, alimentou movimentos republicanos que culminariam na proclamação da República em 1889. 7. Legado duradouro. O legado de Dom Pedro II, embora controverso, é considerado importante na formação da identidade nacional brasileira. Sua influência ajudou a moldar a política do Brasil contemporâneo, com repercussões que ainda são discutidas na análise histórica do país. Esses aspectos demonstram como a figura de Dom Pedro II foi crucial para a política brasileira, guiando o país em um período de transição e modernização,
mas também enfrentando desafios que levariam a mudanças significativas no futuro. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br